Aleluia. Glória a Deus. Pai Santo, Deus. És digno de glória, Senhor. Tu és adorado, Senhor. Aleluia. Tu és soberano, Deus Verdade, amado. Deus. Tu és adorado, Senhor. Tu és santo, 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 Deus. Pai, aqui estamos, Aleluia, Senhor. Jesus. Deus, nos reunimos diante de Sim, Ti, Deus, é Senhor, verdade, para tua Jesus. face, para adorar o Teu nome. Glória seja dada ao teu Para nome, dizer que o Senhor. Senhor é Deus. É, Nós, Deus. Deus, além de Ti, Aleluia, Senhor. Jesus. Clamamos nesta manhã, Jesus, Sim, pela Deus. tua infinita misericórdia. em Verdade, nossas vidas, Jesus. Pai. Deus, em nome de Jesus, sara nossa Sim, terra, Deus, Senhor sara Jesus mesmo, amado. Jesus. Limpa-nos, ó Deus, purifica. Em nome de Jesus. Deus, aqui estamos, ó Pai amado, em jejum, consagração, Sim, Pai. Deus. Por esta nação, Senhor, clamamos, Verdade, Senhor, por Jesus. socorro. Pai, te pedimos, ó Deus, que haja arrependimento, Senhor. Deus, que haja conversão, que haja transformação no meio do teu povo, ó Deus. Pai, que haja entrega, Deus, que haja renúncia, Pai Sim, amado, em Deus. nome de Jesus. Clamamos a Ti nesta manhã, Espírito Santo. Vem sobre nós, ó Pai, com teu poder e glória, Senhor. Estamos aqui, meu Deus, para declarar que somos dependentes de Aleluia, Ti, meu verdade, Pai. Deus. Que queremos andar na Tua presença, Pai. Queremos fazer a Tua vontade, Espírito Santo de Deus. Verdade, Se faz Deus. presente em nosso meio, Sim, Pai Deus. amado. Meu Deus, esta manhã é uma manhã de clamor diante da Tua Sim, presença, Pai. Aleluia. Onde as igrejas do Brasil têm se voltado para Ti, Senhor. Verdade, Meu Deus Deus. amado e santo, o Senhor Deus que sonda e conhece os corações, meu Pai amado. E eu te peço nesta hora, Pai, contempla cada coração, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, sara a nossa terra, Senhor. Sara mesmo, Deus, em nome de Jesus. Tu és santo, Jesus. Aleluia. Tu és santo, Jesus. Aleluia, Jesus. Tu és santo, Jesus. Aleluia. Tu és santo, Tu és grande, Pai. Tu és soberano, Deus amado. Nesta manhã aqui estamos diante da Tua presença, Senhor. Deus, e a Tua palavra nos assegura que onde houver 2 ou 3 reunidos no Teu nome, o Senhor se faz presente. Verdade, nós cremos Jesus. na Tua presença, Pai, em Aleluia. nosso meio. Deus amado e santo de Israel, a Tua igreja nesta hora se prostra diante do Senhor. Verdade, meu Pai. Para dizer que somos dependentes da Tua presença, Pai, que sem Ti não somos nada. E que sem a Tua presença, Senhor, nada podemos fazer. Senhor, em nome de Jesus, eu te peço que o Teu Espírito Santo tenha liberdade em nosso meio, Senhor. Deus, que nada impeça o Teu agir, meu Pai. Deus, que Sim, nada Deus. impeça o Teu fluir. Fala conosco Fala nesta mesmo, manhã. Deus, em nome de Espírito Jesus. Santo de Deus, se revela, meu Deus, para a Tua igreja de maneira gloriosa, Senhor. A Tua palavra diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. Meu Deus, em nome de Jesus, que esta manhã seja uma manhã de sinceridade diante do Deus Altíssimo. Meu Deus, que as capas caiam por terra. Em Deus, nome que o de fingimento Jesus. caia por terra. Pai, que a hipocrisia caia por terra. Mas que a Tua igreja, meu Deus amado, Sim, possa se Deus. prostrar É diante verdade, do Jesus. Senhor e rasgar o seu coração, meu Pai. Porque a Tua palavra diz que o Senhor abominava as cerimônias que eram feitas, meu Deus, pelo povo de Israel. O Senhor disse que já não suportava mais, Senhor, aleluia, as suas sessões solenes, porque era só da boca para fora, era só fantasia. Mas eu te peço nesta manhã, meu Deus, que verdadeiramente venhamos estar diante do Senhor com um coração contrito e um coração quebrantado, disposto a ouvir a Tua voz e disposto a obedecer, meu Pai amado, os Teus comandos. Meu Deus, que nesta manhã, meu Pai, nesta nação, desperte o desejo, meu Pai, de um povo de fazer a Tua vontade, de agradar mais ao Senhor do que agradar a homens, Senhor. Meu Deus amado, traz um renovo para a Tua igreja, Senhor amado. Sabemos que estamos vivendo os últimos dias e que é necessário, Senhor, que haja arrependimento, Deus. Pai amado, eu quero Te glorificar, Senhor.
Quero te exaltar, quero dizer, meu Deus amado, tu és bem-vindo em nosso meio, Senhor. Se faz presente aqui, se revela. Usa-me, Senhor, como instrumento nas tuas mãos. Pai, que eu não venha falar nada de mim mesmo, mas que o teu Espírito Santo, ó Deus, seja, meu Pai amado, na minha boca. E que eu não venha transmitir nada além daquilo que o Senhor tem mandado, Senhor. E que não seja diferente, meu Pai, em todos os lugares onde o povo tem clamado. Meu Deus, que estejamos com o coração aberto para ouvir a tua voz. Que estejamos, ó Deus, dispostos, Senhor, a falar aquilo que o Senhor tem mandado, meu Pai. É o que eu te peço nesta manhã, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glórias ao nome do Senhor. Tu és santo, Jesus. Bom dia, amados. Pai, seja convosco. Aleluia. Esse é um motivo de alegria estarmos aqui nesta manhã buscando a face do Senhor. A palavra do Senhor diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Eu acredito, amados, que nada do que tem acontecido, aleluia, é em vão. Tudo isso que estamos enfrentando, o Senhor está no controle, porque Ele tem todo o domínio. Todo o controle está nas mãos do nosso Deus. E eu quero dizer para você, aleluias, que o nosso Deus, Ele está, aleluias, contemplando a terra. E Ele é o Deus que coloca na balança. Eu quero dizer para você nesta manhã, igreja, Deus de aliança, e todos vocês que estão nos acompanhando, aleluias, que você possa abrir o seu coração para ouvir o que Deus tem para falar contigo. Você é a igreja do Senhor. O texto, quando diz que Ele ouve dos céus e sara a terra, nós não estamos falando de terra, nós estamos falando de terra, povo. É o seu povo, é aquele que se chama pelo seu nome. Deus tem um acerto com a sua igreja, aleluias. O Senhor tem compromisso com o seu povo. As pessoas que estão lá fora, elas precisam olhar para a igreja e ver que verdadeiramente é um povo diferenciado, é um povo santo, é um povo separado, aleluias. Que nesta manhã essa consciência possa chegar ao coração de toda a igreja do Brasil. Todo o povo do Senhor possa se voltar para Ele e possa, aleluia, se prostrar e se arrepender e reconhecer que precisa melhorar na presença do Senhor, que precisa se voltar para Deus, que precisa se arrepender de todo o coração e com sinceridade. Aleluias. O clamor do Senhor para a sua igreja nos últimos dias é: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos. É momento de se arrepender, é momento de se prostrar, é momento de se entregar, amados. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero pedir aos amados nesta manhã que abram suas Bíblias no livro de Jeremias, no capítulo de número 9, aleluias, no versículo de número 23, aleluia, Jesus. Tu és santo. Jeremias capítulo 9, versículo de número 23, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Tu és santo, Senhor. Glórias ao nome do nosso Deus, aleluias. Ele é poderoso, Ele é grandioso, Ele é maravilhoso, aleluias. Verdade, Deus. Tu és santo. Aleluias. Glória a Deus. Jeremias capítulo 9, versículo de número 23. Estamos em casa aqui, como todos já sabem, estamos com o templo fechado esses dias, mas nós cremos que o nosso Deus, Ele se faz presente em nosso meio. Glória a Deus. Aleluias. E é momento, amados, de nós alcançarmos vida, é momento de nós alcançarmos a nossa família. Você que está aí com o seu familiar, convide ele para buscar o Senhor. Aleluias. Convide ele para ouvir a voz de Deus. Aleluias. Tem um barulhinho aqui, tem um Davi que conversa bastante, mas fica ligado com o Senhor. Jeremias 9, 23 diz assim: assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico nas suas riquezas. Mas o que se gloriar, glorie-se nisso, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, que faço beneficência, juízo e justiça na terra. Porque destas coisas me agrado, diz o Senhor,
Eis que vem dias, diz o Senhor, em que visitarei a todo circuncidado com o incircunciso, ao Egito e a Judá e a Edom e aos filhos de Amon e a Moabe e a todos os que cortam os cantos do seu cabelo, que habitam no deserto, porque todas as nações são incircuncisas e toda a casa de Israel é incircuncisa de coração. Como diria uma pastora que eu costumo escutar, não diga amém, diga misericórdia. Misericórdia é o clamor que a igreja deve ter nos últimos dias. Amados, estamos diante da palavra do Senhor e eu confesso para vocês que orei bastante pedindo ao Senhor direção para que Ele pudesse me dar uma palavra para ministrar neste jejum. Antes mesmo que eu soubesse que seria um jejum nacional, todos sabem que a Igreja de Deus de Aliança ela tem esse propósito de jejuar o primeiro domingo do mês, e hoje é o primeiro domingo do mês, então já estava no nosso calendário esse jejum. E coincidiu que também alguns pastores solicitou que o presidente fizesse essa convocação de jejum, e assim foi feito. Estamos também aqui debaixo da autoridade constituída, o presidente Jair Messias Bolsonaro, e autoridades eclesiásticas. Mas, amados, é necessário que nós, como igreja, possamos estar voltados para aquilo que Deus quer falar conosco. E eu confesso que eu me preocupei com o que haveria de dizer neste dia, porque estamos vivendo em um momento de muita comoção, estamos vivendo em um momento de muita preocupação, muitas especulações, onde pessoas têm dito várias coisas. E desde quando começou esse processo de isolamento social, eu comecei a falar para Deus que eu precisava que Ele me usasse nesses dias, que Ele fosse com meus lábios, para que eu não viesse me precipitar em palavra alguma, para que eu pudesse ser usado nestes dias como instrumento nas mãos do Senhor. Embora eu seja pequena, embora eu seja a menor da casa do meu Pai, é necessário que nós, como Igreja do Senhor, estejamos à disposição do Pai para que Ele possa nos usar. E Deus me deu uma palavra que eu falei: meu Pai, tem misericórdia, Senhor, não posso falar isso não. E aí eu continuei orando e Deus me deu esse texto. Eu falei: meu Pai, eu não sei o que estava mais complicado, falar lá ou falar aqui. Mas aqui a palavra do Senhor está falando com o povo de Deus. Jeremias era um profeta que estava profetizando ali para o povo de Deus, para que eles viessem ao arrependimento. Porque nós bem conhecemos a história de Israel. O povo de Israel foi um povo escolhido, amados, para viver uma aliança com Deus eterno. Foi um povo separado na terra, um povo conhecido como o povo de Deus. Um povo, amados, que quando eles iam chegando para conquistar a terra, os reis se apavoravam, os reis ficavam com medo, porque sabia que era o povo que tinha saído da terra do Egito e que tinha atravessado o Mar Vermelho a pés enxutos. Então o povo sabia com quem ele estava lidando, embora o próprio povo de Deus não desse valor ao poder de Deus que era manifestado em suas vidas, e muitas das vezes eles se afastavam do caminho do Senhor, e muitas das vezes eles se associavam, aleluias, a outras nações e a outros deuses, adoravam outros deuses e deixavam de adorar o Senhor. E aqui o texto de Jeremias, ele fala que nós devemos ter cuidado, que o homem deve ter cuidado, aleluias, para não se gloriar na sua própria sabedoria. E nós estamos vivendo em um tempo, amados, que as pessoas têm confiado muito no que sabe, muito no seu entendimento, aleluias. A palavra do Senhor diz que nós precisamos conhecer ao Senhor e prosseguir em conhecer. Mas nós vemos nos últimos dias pastores, líderes, pregadores que estão na casa do Senhor orando, buscando na humildade do Senhor, mas de repente ele decide fazer um curso de teologia e de repente ele começa a perder a essência e começa a achar que a sabedoria, o conhecimento é mais importante do que conhecer a Deus. Começa a achar, aleluia, que aquilo que ele adquire como conhecimento humano,
humano é muito mais importante do que conhecer o Senhor na sua essência. E aqui Jeremias, ele chama o povo para não se gloriar na sua própria sabedoria. E ele diz também que o povo não pode se gloriar na sua força. Amados, tem pessoas que pensam que pode alguma coisa porque é forte, porque faz, porque acontece. Mas nós precisamos reconhecer que nós sem Deus não somos nada, que a nossa força não passa de trapo de imundícia, não é nada diante do Senhor, aleluias. E ele também convoca o povo, aleluias, para não se gloriar o rico das riquezas. Não existe coisa mais propícia, momento mais propício para que nós venhamos, aleluias, falar sobre isso. Não podemos nos gloriar na nossa própria sabedoria, não podemos, aleluias, nos gloriar, aleluia, Jesus, aleluias, na nossa própria força, e nem podemos nos gloriar na nossa riqueza. Estamos enfrentando, amados, um momento difícil, onde pessoas têm dito, aleluias, que esse vírus veio, foi criado e foi colocado, e é um golpe econômico, e todas essas coisas que nós temos ouvido, de todas as maneiras, de todas as formas. Mas uma coisa eu sei, amados, o meu Deus, o teu Deus, ele é o centro de todas as coisas, e ele tem todo o controle, ele tem todo o domínio, aleluias. Ainda que esse vírus tenha sido criado, ainda que alguém, aleluias, fez uma coisa desse tipo, nós sabemos que o nosso Deus está no controle, e nós percebemos que a sabedoria não foi suficiente para deter. Nós compreendemos, aleluias, que a força não foi aleluias, suficiente para deter. Nós compreendemos que a riqueza não foi suficiente para deter. Amados, nós precisamos nos gloriar em conhecer a Deus, em conhecer a sua palavra, em andar na sua presença, aleluias. O que nós como crentes devemos fazer é se humilhar debaixo da potente mão do Senhor e saber que é dele que vem o nosso socorro, ele que é o nosso refrigério, é ele que é o nosso refúgio. Nós não podemos estar, aleluias, como as pessoas aí fora estão pensando o que está acontecendo, mas a igreja do Senhor precisa se voltar para ele e conhecer e obedecer a sua voz. E o texto segue dizendo, aleluias, eis que vem dias em que visitarei todo circuncidado com o incircunciso. Isso é muito forte. A circuncisão era um pacto feito com o povo de Israel. O povo de Israel era circuncidado para afirmar o seu compromisso com Deus, a sua aliança. Era um sinal de que aquele povo era um povo separado, era um povo de Deus. Era um povo que escolheu servir a Deus. E a Bíblia está dizendo aqui que o Senhor chegou a um ponto de dizer que ele visitaria a terra, tanto o circuncidado como o não incircunciso. Ou seja, ele iria se manifestar tanto para aquele que servia a ele como para aquele que não servia. Ele ia se mostrar como justo juiz, tanto para os que servem como para aqueles que não servem. Meus amados, eu sei que todos aqui estamos no mesmo propósito, clamando ao Senhor por misericórdia, clamando ao Senhor por socorro, porque quem não quer ser socorrido? Quem não quer, aleluia, ouvir, aleluia, de Deus um refrigério? Quem não quer que Deus seja o seu socorro? Mas uma coisa nós não podemos negar: Deus tem um acerto de conta com o seu povo. Eu sei que muitas pessoas postaram e é válido, e a gente sabe que as pessoas estão escarnecendo. E tem pessoas que postam, porque lá no carnaval eles colocaram Jesus assim, Jesus daquele jeito, e fizeram, escarneceram, e essa conta não ia ficar barata. É verdade. Mas nós como igreja devemos olhar para dentro de nós e ver o que é que está faltando em nós. Porque se Deus vai julgar aqueles que estão lá fora, muito mais Ele julgará aqueles que estão dentro. O conserto que o Senhor quer hoje é com a sua igreja. Embora os ímpios também sejam julgados pelos seus malfeitos, pelos seus pecados, a igreja também precisa se conscientizar que é necessário se voltar para o Senhor. Eu não posso dizer aqui, que Deus não vai nos livrar. Eu clamo ao Senhor por livramento. E eu sei que aquele que estiver na presença do Senhor, Deus vai dar o socorro e Deus vai dar o escape. Mas é necessário termos maturidade espiritual para entender que o nosso Deus, Ele é soberano e que Ele tem todo o controle e que Ele faz justiça na terra. Chega o momento de Deus se revelar em meio ao seu povo.
Chega um momento de Deus dizer quem é que manda. Porque por muitos dias as pessoas têm achado que podem mandar em si mesmas. Quando a gente aceita Jesus, a gente diz, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E quando a gente declara isso, a gente está dizendo que as nossas vontades, que o nosso eu, que o nosso ego não pode ser alimentado. Mas por muitas vezes nós fazemos essas coisas, nós deixamos que o nosso eu, que a nossa vontade prevaleça acima da vontade do Deus Altíssimo. E é necessário que a igreja entenda, Deus tem um acerto de conta com o seu povo. Eu não estou aqui para dizer que Deus não vai livrar o Brasil, porque o meu Deus é o Deus que dá livramento àquele que clama. A Bíblia diz que se nós buscarmos, nós acharemos. Agora eu pergunto para a igreja hoje, vocês acham mesmo que as outras nações não tinham crente buscando? Vocês acham mesmo que nas outras nações não tinha gente que conhece a Deus e estava de joelho clamando por socorro? Ou será que Deus é brasileiro? E que Ele ouve o Brasil e não ouve as outras nações? Eu não estou aqui, amados, para dizer para você que Deus não vai dar livramento, mas é necessário a gente ter maturidade e entender que Deus tem um controle e o que Ele tem que fazer, Ele vai fazer para botar a igreja no prumo. É necessário que haja a correção da parte de Deus para que haja arrependimento sincero. Verdade, Deus. Muitas das vezes a gente está na igreja todos os dias, a igreja está aberta, o templo está lá aberto, e a gente faz um culto de oração e as pessoas não conseguem orar 5 minutos, e você hoje olha na internet, pessoas de joelho no meio da rua clamando ao Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Glória a Deus. Será que não é necessário coisas desse tipo para a igreja se voltar para Deus e saber que Ele é o Senhor? O povo de Deus, por inúmeras vezes eram convocados ao arrependimento. E por inúmeras vezes eles não davam ouvido à voz do Senhor. E por isso vinha a peste, por isso vinha a luta, por isso vinha a guerra, por isso vinha a perseguição. É notório na palavra do Senhor. Aí o povo se consertava, pedia perdão, buscava, clamava, Deus enviava um socorro. Quando o povo se desviava, Deus enviava a luta de novo para o povo se voltar para Ele. É isso que estamos vivendo, amados. Verdade, Deus. Alguma coisa tem que acontecer para eu e você como igreja se levantar. Alguma coisa tem que acontecer para o seu filho, seu parente, seu tio, seu irmão parar para ouvir Deus falar, sabia? Que tem gente que nem lembra de Deus, mas num momento como esse está nos pés do Senhor pedindo misericórdia. A gente não pode impedir o que Deus tem para fazer, amados. Eu sei de uma coisa, como igreja nós não vamos nos conformar e dizer, não, a palavra está se cumprindo, é isso mesmo, tem que acontecer. Não, estamos aqui para interceder, para clamar por misericórdia, para dizer, Senhor, tem misericórdia de nós, tem misericórdia do seu povo. Mas uma coisa eu tenho que deixar claro para você, o meu Deus e o teu Deus é o Deus que está se levantando, aleluias, para botar a casa em ordem. É necessário que a igreja do Senhor, aleluias, se volte para Ele. A Bíblia diz que Deus iria agir, tanto em Judá como nas outras nações pagãs. Deus iria agir em Israel da mesma forma, Ele iria agir nas nações pagãs. Mas tem uma coisa, o povo de Israel é um povo escolhido por Deus. A Bíblia diz que o Senhor deu as nações como herança para Abraão. Pela fé nós somos descendências de Abraão. E nós estamos ligados à promessa de Deus. Eu quero dizer para você que você é um remanescente. Aleluias. Embora venha a luta, embora venha a destruição, embora venha a aflição, eu quero dizer para a igreja do Senhor, nós somos o remanescente nos últimos dias. Aleluia. Aleluias. Aquele que se humilhar, aquele que se prostrar, aquele que se colocar na brecha receberá o livramento. E quando eu digo isso, amados, eu não estou dizendo que todo mundo está livre desse vírus. Não, porque aqui na terra
A chuva vem para o crente e para o descrente. Para o incrédulo e para aquele que serve a Deus, a chuva cai. Quando você está aí na sua casa que vem a chuva, você sai fora, você vê chovendo em todas as casas. Você não vê cair na sua casa, na casa do vizinho, não cai porque ele não serve a Deus, porque ele não tem temor do Senhor, porque ele é ateu, não. Vai cair em todo canto. Se está chovendo naquela região, vai alcançar todo mundo. Verdade. Então pode ser até que sejamos acometidos por algum tipo de enfermidade. Eu não estou aqui para dizer que nós não estamos suscetíveis a todas as coisas. Isso é tão claro, isso é tão notório que a gente vê os discípulos, os apóstolos, quando Jesus foi crucificado. Aleluias. Eles ficaram com medo, eles fugiram, eles se esconderam. Pedro negou Jesus. Mas depois que eles receberam o Espírito Santo de Deus, eles ficaram prontos para o que desse e para o que viesse. E a Bíblia diz que eles morreram por amor ao Evangelho. Eles disseram, mais importa agradar a Deus do que agradar aos homens. Eles eram capazes de entregar a própria vida por amor ao Evangelho. A Bíblia diz que, aleluia, Estevão foi apedrejado até a morte. E disse, Senhor, recebe o meu espírito. Eu quero dizer para você que independente do que venha acontecer na minha e na tua vida, é necessário que eu e você estejamos prontos para nos encontrar com o Senhor no céu de glória. O que a igreja do Senhor precisa entender nos últimos dias é que precisamos estar preparados. Quando a gente prega que Jesus está voltando, Ele virá buscar a sua igreja. Glória a Deus. E Deus está colocando as coisas no lugar. Verdade, Jesus. Eu não sei se Ele vem hoje, se Ele vem amanhã, se Ele vem daqui a 10 anos, 20 anos. Uma coisa eu sei, Ele virá. E Ele quer uma igreja lavada e remida no seu sangue. Santo. É preciso que estejamos prontos, aleluias, para nos encontrar com o Senhor. É preciso que estejamos prontos, aleluias, para nos encontrar com o nosso Deus. A igreja do Brasil precisa se voltar para Deus. Eu e você precisamos nos voltar para Deus. Aleluia, Jesus, tu és santo. Fecha os teus olhos em nome de Jesus, aleluias. Oh, glórias ao teu nome, Jesus. Santo. Aleluia, Jesus, tu és santo. Aleluia, fecha os teus olhos, adora o Senhor. Embora tudo isso que estejamos vivendo, amados, o Senhor, Ele nos dá a oportunidade de adorá-lo, aleluias. Tu és bem-vindo aqui em nosso coração. Toma a direção. Aleluia. Deus, fogo consumidor, sem impedimentos vem, face a face, Senhor. Peça a Ele que se abra aos céus. Que se abra aos céus. O teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Que se abra aos céus. O teu reino vem. Nossa fé está
Deus. Tu és o grande Deus. Aleluias. Tu és bem-vindo aqui em nosso coração. Toma a direção. Deus, fogo consumidor, sem impedimentos, vem, face a face, Senhor. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Sopra em nós, sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Que se abra os céus, que se abra os céus, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Que se abra os céus, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Que os céus fechados se abram, céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Aleluia. Tu és o grande Deus. Tu és o grande Deus. Tu és o grande eu sou. Tu tens todo o domínio e poder. Tu tens o controle. Jesus. Aleluia. Aleluia. Tu és poderoso, Deus. Louvado seja o teu nome. Tu és grande, tu és poderoso. Você pode falar com Ele nesta manhã. Dizer: vem com teu poder, Senhor. Abre os céus, ó Deus, em favor da tua igreja, Pai. Deus, tu és o Deus que tem controle de tudo, e a nossa esperança está em Ti. A nossa confiança está em Ti, Senhor. É de Ti que vem o nosso socorro. Nós não confiamos na força do nosso braço. Nós não confiamos na nossa sabedoria. Nós não confiamos na nossa riqueza. Nós confiamos em Ti, Senhor. Nós confiamos em Ti. Aleluia. Tu és maravilhoso, Senhor. Aleluia. Aleluia. Tu és santo. Oh, glória. Tu és lindo, Deus. Tu és soberano. Aleluia. Aleluia. Glórias ao teu Tu nome, és Jesus. poderoso, Senhor. Glórias ao teu nome, Pai, Jesus. Pai, só o Senhor é Aleluia. Deus. Salabacantarabalabadaço. Só Deus é o Aleluia. Adore o Senhor aí na sua casa. Invoque a presença do grande eu sou. Aleluia. O Espírito Santo de Deus está presente. Aleluia. Aleluia. Tu és maravilhoso, Senhor. Aleluia. 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 Oh, tu és santo, 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 Deus. Oh, se o Senhor rasgar os céus, apenas mais
uma vez. És lindo, Jesus. Oh, se o Senhor descer e fizer seus grandes feitos de novo, Ele é o mesmo Deus. Como nos tempos passados, mostra teu braço forte, ó grande rei. Aleluia! Mostra a essa geração teus prodígios e sinais. Diga, vem mais uma vez. Vem mais uma vez e faz tudo novo. Vem mais uma vez e agita todo meu ser. Faz a eternidade se alinhar com o natural. E da terra nós que somos pó, clamamos. Aviva-nos, 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 Senhor. Fere meu coração, fere meu coração, com uma ferida de fome por ti. Precisamos. Fere meu coração, com uma ferida de sede por ti. Ensina-me a clamar e a suplicar, até que o Senhor venha. Fere meu coração, fere meu coração, com uma ferida de fome por ti. Fere meu coração, com uma ferida de sede por ti. Ensina-me a clamar e a suplicar, até que o Senhor venha. Então declare, declare. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, vou gastar a minha vida diante do teu altar. Diante do teu altar, até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, vou gastar a minha vida diante do teu altar, diante do teu altar. Aleluia. Você é livre para adorar o Senhor aí onde você está. Você é livre para adorar o Senhor aí onde você está. Entrega a Ele o teu louvor, abacantarabalamadas. Te adoramos, Jesus. Só tu és Deus, só tu és santo, tu és o grande eu sou. Aleluia.
Nós queremos te honrar em toda a nossa maneira de viver. Deus, não queremos te adorar apenas com os nossos lábios. Senhor, que a tua igreja se volte para ti. E diga: eu me arrependo, Senhor. Eu me prostro, eu me rendo. Eu reconheço que eu sou falho, sou fraco, preciso mudar. Preciso ser moldada pelo teu Espírito. Aleluia. Jesus, sem ti eu não consigo. Eu quero tua presença. Quero do teu Espírito em mim, Senhor. Jesus, inunda nossa vida, inunda nossa igreja, inunda nossa casa, Senhor. Jesus, Aleluia. aleluia. Deixa o Espírito Santo de Deus falar contigo. Fere meu coração com uma ferida de fome por ti. Fere meu coração com uma ferida de sede por ti. Ensina-me a clamar e a suplicar até que o Senhor venha. Aleluia. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, vou gastar a minha vida diante do teu altar, diante do teu altar. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, vou gastar a minha vida diante do teu altar, diante do teu altar. Aleluia. Louvado seja o teu nome. Aleluia. Tu és lindo, Senhor. Aleluia. Aleluia. Tu és maravilhoso. Aleluia. Tu és grande, Deus. Aleluia. Veja bem o compromisso que você tem feito com o Senhor. É até a sua volta. Oh, aleluia, Jesus. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Aleluia. Aleluia. Não é ser fiel até quando dá. É verdade, Deus. Não é ser fiel até quando está sendo confortável para mim. É ser fiel até a morte, em qualquer circunstância, qualquer momento, até chegar o dia do Senhor buscar o seu povo. Precisamos ser fiel e não sabemos a hora, não sabemos o momento. A Bíblia diz, aleluias, que ele virá como ladrão, porque se o pai de família soubesse o dia que o ladrão entraria na sua casa, certamente ele vigiaria, fortaleceria as portas e não deixava ele entrar. Mas assim como um ladrão, ele chega de surpresa e consegue alcançar, aleluia, os seus objetivos. O Senhor virá em um momento que nós não estaremos esperando. Por isso que a igreja do Senhor precisa estar pronta. Verdade, Deus. Aleluia. Talvez tudo isso que estejamos vivendo é só uma sacudida da figueira, para que estejamos na posição quando Ele voltar. Verdade. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor.
Amados, eu quero deixar mais uma palavra da parte do Senhor para sua meditação nesta manhã. Se encontra no livro de 2 Crônicas, capítulo de número 18. Aleluias. Glórias ao nome do Senhor. Amados, eu confesso que para mim está sendo... Para mim, esse final de semana está sendo mais atípico do que tudo que já tem sido. E... estamos enfrentando esse momento, amados. E nós podemos perceber o quanto nós não valorizamos pequenas coisas. Para você, da Igreja Deus de Aliança, a maioria das igrejas do Brasil, primeiro domingo, dia de Santa Ceia do Senhor, estamos nas nossas casas, os templos estão fechados. Eu confesso para vocês que para mim tem sido difícil. Eu sei que a igreja somos nós, somos templos do Espírito Santo, mas a Bíblia diz que com bom e com suave é que os irmãos estejam em união, que nós devemos permanecer firmes na comunhão e no partir do pão. Aleluia, Jesus. E eu sinto falta de estar na casa do Senhor com os meus irmãos. E é verdade que a gente não sabe quando isso vai acabar, porque só Deus tem o controle. Mas eu entendo, amados, que Deus está nos despertando para valorizar coisas que muitas das vezes a gente não valoriza. Talvez foi bom para algumas pessoas que estavam deixando a sua família de lado. E muitas pessoas que deixaram a casa do Senhor de lado hoje também estão sentindo. Mas eu louvo ao Senhor que Ele se revela e se manifesta onde nós estivermos. Aleluia! A Bíblia diz que Asaf, quando ele foi levado cativo, ele se angustiou. E ele se lembrou de quando ele ia para a casa do Senhor em procissão adorar o Senhor. E se a gente olhar hoje, estamos cativos dentro da nossa casa. Pastor, mas nós somos livres e temos o Espírito Santo de Deus. Louvado seja Deus por isso, amados. Mas não é possível que você que fez aliança com o Senhor, que tem o hábito de estar na casa do Senhor, não possa sentir falta de estar naquele ambiente, dando glórias ao Senhor e exaltando o nome dEle. É preciso que a gente valorize as oportunidades que o Senhor nos dá. E tudo isso nos leva a refletir, estarmos prontos para o que der e vier. Então, embora estejamos numa situação como essa, não perca a essência. A Bíblia diz que Daniel foi levado cativo para a Babilônia, mas mesmo assim ele decidiu não se contaminar, mesmo em terra estranha. E ele não era qualquer escravo. Ele era muito sábio. Ele estava ali cativo, mas ele era sábio, ele estava a serviço do rei. Ele estava a serviço do palácio. E ele não achou que aquilo era uma oportunidade para ele se distanciar da aliança que ele tinha com Deus eterno, Deus de Israel. Ele permaneceu tão fiel na Babilônia, que a palavra do Senhor diz que tentaram achar alguma coisa para acusar Daniel de erro e não encontraram. E eles decidiram que iriam acusar Daniel pelo seu Deus, pela lei do seu Deus. E eles perceberam que Daniel orava a Deus todos os dias. E a Bíblia diz que eles pediram para o rei assinar um decreto onde ninguém fizesse uma petição durante 30 dias a nenhum Deus, a nenhuma outra pessoa, a não ser somente ao rei. Mas você pensa que Daniel falou, não, tá certo, é só 30 dias, eu vou ficar escondidinho aqui, eu vou orar escondido, eu vou fechar as portas. Não, a Bíblia diz que como era de costume, aleluia, como era de costume, ele abria a janela para o lado, aleluia, de
Jerusalém começava a clamar o Deus Altíssimo. Eu quero dizer para você que o que você está vivendo hoje não é para te distanciar de Deus, é para te deixar mais perto. É para você testemunhar do que Deus é na tua vida. Aleluia. E a Bíblia diz que ele permaneceu clamando ao Deus Todo-Poderoso. E as pessoas que se levantaram contra a vida de Daniel pensaram que tinha alcançado êxito e que tinha chegado ao fim da vida de Daniel. Eu quero dizer para você que quando você permanece fiel, Deus se responsabiliza pela tua vida. Aleluias. Você pensa que Daniel ficou apavorado, aleluias, eu vou morrer? Não, ele sabia o Deus que ele servia. Ele entendia, se eu morrer, eu vou ficar com o meu Deus. E a Bíblia diz que Daniel foi jogado na cova dos leões. Aleluias. E na cova dos leões, amados, aleluias, nada aconteceu com Daniel. Aleluia. E o que eu acho mais interessante nesse texto é que o rei tinha a esperança de que o Deus de Daniel livraria. Como muitas das vezes nós não entendemos que o nosso Deus tem poder de livrar até da cova dos leões. O rei, como tinha assinado o decreto, ele não podia voltar atrás, mas ele entendia que o Deus de Daniel era um Deus poderoso. E a Bíblia diz que ele perdeu o sono e que de manhã cedo ele chega na cova e ele diz: Daniel, filho do Deus Altíssimo. Oh, glória. Aleluias. Aquele rei não conhecia o Deus Todo-Poderoso, mas ele conhecia alguém que servia o Deus Todo-Poderoso. E ele sabia que o Deus Todo-Poderoso estava na vida de Daniel. E ele entendeu: esse Deus vai livrar Daniel. Não é possível. E a Bíblia diz que ele fala: desse dia que o teu Deus tenha te livrado dos leões. Aleluia. E Daniel responde de lá do fundo da cova: aleluias. Porque o meu Deus e o teu Deus é o Deus que dá livramento e dá socorro ao seu povo. Aleluias. Você pode falar com o Senhor aí onde você está. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Oh, glória. Tu és santo, Jesus. Tu és santo. Tu és santo, Jesus. Tu és santo. Tu és santo, tu és santo, tu és santo. Aleluias. Aleluias. Deus tem se revelado em nosso meio, amados. Deus é Deus que ainda fala com o seu povo. Verdade, Deus. Tu és lindo, Jesus. 2 Crônicas, capítulo de número 18. Quero deixar a oração. Diz assim a palavra do Senhor. Aleluias. Versículo de número 1 de 2 Crônicas. Capítulo de número 18. Tinha, pois, Josafá riquezas e glória, em abundância, e aparentou-se com Acabe. Uns anos foi ter com Acabe a Samaria. E Acabe matou ovelhas e bois em abundância para ele e para o povo que vinha com ele. E
e o persuadiu a subir com ele a Ramote de Gileade. Porque Acabe, rei de Israel, disse a Josafá, rei de Judá: irás tu comigo a Ramote de Gileade? E ele lhe disse: como tu és, serei eu, e o meu povo com o teu povo, seremos contigo nesta guerra. Disse mais Josafá ao rei de Israel: consulta hoje, peço-te, a palavra do Senhor. Então o rei de Israel ajuntou os profetas, 400 homens, e disse: iremos à guerra contra Ramote de Gileade, ou deixá-lo-ei? E eles disseram: sobe, porque Deus a dará nas mãos do rei. Disse, porém, Josafá: não há ainda aqui profeta algum do Senhor para que consultemos? Então o rei de Israel disse a Josafá: ainda há um homem, porque podemos consultar o Senhor. Porém, eu o aborreço, porque nunca profetiza de mim bem, senão sempre mal. Este é Micaías, filho de Imlá. E disse Josafá: não fale o rei assim. Aleluias. Aleluias. Amados, estamos diante da palavra que se encontra aqui em Crônicas e nos fala a respeito de aliança. Nos fala a respeito de aliança, da aliança de dois reis. O rei de Judá, Josafá, e o rei de Israel, o rei Acabe, muito conhecido. Para você que não sabe ainda, não associou, o rei Acabe era o rei de Israel, marido da maligna Jezabel. E nós entendemos que Acabe ele se deu mal justamente porque ele fez uma aliança com Jezabel. Uma mulher maligna, uma mulher que não tinha o temor de Deus, e uma mulher que conduziu a Israel à perdição, usando o seu marido Acabe, que não vigiou e que não, aleluia, se voltou para o que a palavra do Senhor diz, de não se associar, aleluia, com um jugo desigual, com pessoas de outra linhagem. E a Bíblia diz que Jezabel, ela foi tropeço para Acabe e foi tropeço para Israel. O povo de Israel se distanciou de Deus, o povo de Israel se distanciou da palavra. E a palavra do Senhor nos fala a respeito de Josafá, que era o rei de Judá. E que era um homem temente a Deus. E a Bíblia diz que ele serviu ao Senhor, ele trouxe, aleluia, o conhecimento da palavra de Deus para o povo de Israel. Ele resgatou, aleluia, o estudo da palavra ali para o povo de Judá. Ele trouxe o povo para se voltar para Deus. Mas em um determinado ponto, ele se desvia da palavra do Senhor, do propósito de Deus, quando ele permite que seu filho se case com a filha de Acabe. E a palavra do Senhor diz que a partir desse momento eles ficaram como que uma família. Eles fizeram uma aliança, tanto de família como uma aliança política. E a Bíblia diz que eles aliançados, coisa que não era para o rei Josafá ter feito, nem ter permitido sua filha se casar, e nem estar de aliança, de compromisso com, aleluia, Acabe, porque Acabe não tinha o temor de Deus, não tinha compromisso com ele. E a Bíblia diz que Josafá sai de Judá e vai para Samaria para se encontrar com o rei de Israel, Acabe. E a Bíblia diz que Acabe recebe Josafá com festa e mata bois e faz aquela festa, aquela farra, e envolve toda a sua comitiva e festejam. Porque eu quero dizer para você nesta manhã, tome cuidado com as pessoas que você está se aliançando, porque a Bíblia diz que tem caminhos para o homem que parece perfeito, mas o final dele é morte e é destruição.
A Bíblia diz que quando eles estão juntos, estão festejando, comemorando, tem muitas pessoas que eles te dão alguma coisa, mas eles já estão pensando no que eles vai te pedir em troca. A palavra do Senhor diz que ao chegar lá, ele é recebido com honras. E depois de tudo isso, ele recebe um convite. Agora eu te pergunto, imagina se Josafá olha para Acabe agora e diz, não, eu não vou. Mas ele entende que ele estava ali, que ele foi recebido com honra. E aí ele se viu sem alternativa de dizer não. E a Bíblia diz que ele fala, mas não tem profetas aqui para que nós possamos consultar e saber se é da vontade de Deus que nós venhamos ir ou não. Olha, eu vou dizer para você, muito cuidado, porque muitas das vezes nós estamos na igreja, conhecemos a Deus, sabemos quem o Senhor é, sabemos que Ele fala na terra e queremos dar um jeitinho para saber, para fazer as coisas e ver se a gente consegue enganar Deus. Na verdade, no fundo, esse Josafá sabia que ele já estava saindo da rota do Senhor faz tempo, mas a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo, e é necessário que eu e você, como igreja do Senhor, venhamos ter cuidado com a decisão que nós venhamos tomar, com as coisas que nós venhamos fazer, as alianças, os compromissos que nós venhamos fazer, para não nos comprometermos lá na frente. E a palavra do Senhor diz que eles chamam os profetas 400, amados. Não foi um, não foi dois, foi 400 profetas. Acabe tinha à sua disposição 400 profetas, mas não era para dizer o que estava certo nem o que estava errado, era para dizer o que Acabe queria ouvir. A Bíblia diz que ele falou, não, tem os 400 profetas, chama aí. E aí vieram esses profetas e disseram, ele pergunta, mas podemos ir? E os profetas, porque queria agradar a Acabe, porque tem profeta, aleluias, que está se aliançando com quem não deve e ainda está profetizando que Deus não mandou para poder ficar na posição de destaque. Mas eu quero dizer para você nesta noite, muito cuidado, porque tem gente que não está aliançado, não é interessado em fazer o bem, nem de fazer a vontade do Senhor, é interessado no que pode receber em troca. E a Bíblia diz que os profetas disseram, pode ir, Deus será contigo, Deus vai te dar vitória. Josafá com um dedinho de temor lá no fundo, como muitos crentes que tem hoje, sabe? Que está pé na igreja, pé no mundo, mas sabe que Deus é Deus e pode, fala e faz. Josafá fala, mas não tem mais nenhum profeta, esse negócio está muito bom para ser verdade. Porque hoje, amados, nos dias de hoje, nós estamos vendo muitas pessoas dizendo amém, porque a maioria está dizendo amém. Cuidado, cuidado, porque a Bíblia diz que muitos são chamados e poucos escolhidos. E a Bíblia diz, aleluias, que o caminho é estreito e apertado e vai ser pouco que vai passar. Então está acontecendo na nossa nação hoje que tem muita gente enganada pela maioria. Pare para ouvir o que Deus tem para falar, porque nem sempre 400 tem razão. Tem um, o nome dele é Micaías, mas ele só fala o que eu não quero ouvir. Ele só fala mal de mim. Ele só fala que eu vou quebrar a cara. Ele só fala que eu preciso me consertar. Ele só fala que eu preciso me colocar na brecha. Eu não gosto de ouvir esse profeta. Esse profeta não profetiza nada de bom a meu respeito. Isso foi o que Acabe falou. E o que tem acontecido nos últimos dias não é diferente, principalmente na nossa nação. As pessoas não têm se voltado para ouvir o que Deus tem para falar e têm se voltado para o que a maioria dos profetas diz. E deixa de ouvir um pequenininho, sabe, que fala a verdade, que prega a palavra, que diz anda por aqui. Aí não quer ouvir, sabe por quê? Porque 400 está falando que está certo, então está certo. Aí a Bíblia diz que chama Micaías, coitado, profeta de Deus. E eu vou ler aqui porque eu não quero perder nem um pouquinho dessa mensagem, que é muito profundo. É muito profundo o que Deus falou comigo nessa mensagem. E eu acredito que Ele vai falar contigo nesta manhã. A Bíblia diz aqui, seguindo a leitura, aleluia, diz assim a palavra do Senhor. No versículo de número 8, vamos continuar. Então chamou o rei de Israel a um eunuco e disse-lhe, traze aqui depressa a Micaías, filho de Ilá. E o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam assentados, cada um no seu trono, vestido com suas vestiduras, e estavam sentados na praça, à entrada da porta de Samaria. E todos os profetas profetizavam na sua presença. E Zedequias, filho de Kenana, fez para si um chifre de ferro e disse, assim diz o Senhor, com estes ferirás aos círios,
até de todo o consumires. Aí tinha um profeta lá, meia boca, sabe, que queria agradar, pegou, fez um chifre, fez aquela encenação e disse, assim tu vai ferir os sírios, viu? Assim que tu vai vencer, porque tem muito profeta que para ganhar, aleluia, holofote, fica falando o que Deus não mandou falar, fica dizendo o que Deus não mandou dizer, e muitas das vezes as pessoas têm caído no descrédito, porque tem profeta que não honra, aleluia, o Deus Altíssimo, e usa o nome do Senhor para se promover. E a Bíblia diz o seguinte, aqui no versículo de número 10. Aleluia, no versículo de número 11. E todos os profetas profetizavam o mesmo, dizendo, sob a ramate de Gileade prosperarás, porque o Senhor dará nas mãos do rei. Todos os profetas diziam o mesmo. Eu sei que aí fora as pessoas dizem que a voz do povo é a voz de Deus, mas isso é mentira do diabo. A voz de Deus é a voz de Deus, e a voz do povo é a voz do povo. Pare para ouvir Deus e deixe de ouvir o povo, porque o Senhor, Ele tem a resposta certa para a sua vida. Aleluia. Ele tem a resposta certa para essa nação. Ele tem a resposta certa para o seu povo. Para de ouvir a maioria e ouve o que Deus está falando, porque Ele está no alto e sublime trono, e Ele tem o domínio e o controle de todas as coisas. E o que Ele fala, Ele garante. Aleluia, Jesus. E o mensageiro, no versículo 12. E o mensageiro foi chamar a Micaías, lhe falou, dizendo, eis que as palavras dos profetas a uma boca, são boas para com o rei. Seja, pois, também a tua palavra como a de um deles, e fala o que é bom. Amados, o cara já saiu avisado. Olha, o seguinte é esse. Tu vai falar com o rei de Israel. E tu vai falar também com o rei, aleluia, de Judá. Eles estão precisando de uma resposta para saber se eles sobem ou não sobem para guerrear com os sírios. Olha, o seguinte é esse. Os 400 lá disseram que vai guerrear e que eles vão ganhar. E tu também tem que falar a mesma coisa. Foi isso que disseram para Micaías. Olha, tu vai ter que chegar lá e vai ter que dizer a mesma coisa que os 400 disse. Olha, irmão, eu vou te dizer uma coisa hoje, nesta manhã, anota aí. Você não é obrigado a dizer o que os 400 estão dizendo. Você é obrigado a dizer o que Deus está mandando você dizer. Não somos obrigados a concordar com a maioria que acha que pode falar e Deus fazer o que Ele quer, não, amados. Nós temos que ouvir o que Deus está falando e falar o que Ele manda falar. O versículo aqui de número 13 diz assim, a resposta de Micaías é a resposta que você tem que dar. Diz assim a palavra do Senhor. Porém Micaías disse, vive o Senhor, que o que meu Deus me disser, isso falarei. Micaías estava convencido de que nada iria tirar a palavra de Deus da sua boca. Não se deixe levar pela maioria. Não se deixe levar pela modinha dos últimos dias. Para ouvir o que Deus tem para falar. Para ouvir o que Deus está falando ao nosso respeito. O que Ele tem falado a respeito da igreja. O que Ele quer do seu povo. Isso sim você pode falar. Não é porque o rei quer ouvir que é assim que você vai dizer. Não, amados. Eu sei que é uma palavra dura, mas é a realidade que nós estamos enfrentando. Infelizmente a igreja do Senhor se veredou para uma aliança política, para coisas que não agradam ao Senhor e deixou de pregar aquilo que Deus manda falar. É isso que nós estamos vivendo nos últimos dias. E eu não estou falando aqui de partido A e nem de partido B. Eu estou falando que a igreja do Senhor largou de ser boca de Deus na terra para profetizar o que o povo quer ouvir. Tem se aliançado, aleluia, tem feito alianças políticas que Deus não tem se agradado para poder adquirir benefícios para si. E o pior, tem usado as ovelhas do Senhor para participar dessa sujeira, e muitas dessas ovelhas sem saber que estão sendo usadas, amados, para que grandes líderes recebam benefícios. Tome cuidado, você não é obrigado a ouvir o que os 400 está dizendo. Ouça a voz de Deus e faça o que Deus está falando ao teu coração.
O Espírito Santo, ele permanece sendo o mesmo, que se revela no meio do seu povo. Nós não podemos nos contaminar e não podemos ser profeta meia boca para falar somente o que alguém quer ouvir, não, amados. Aleluias. E aí no versículo 14 ele diz: vindo pois ao rei, o rei lhe disse: Micaías, iremos a Ramote de Gileade, a guerra ou deixá-lo-ei? E ele disse: sube e prosperareis, serão dados nas vossas mãos. E o rei lhe disse: até quando? Até quantas vezes te conjurarei, para que me não fales senão a verdade no nome do Senhor? Então disse ele: vi todo Israel disperso pelos montes como ovelhas, que não têm pastor. E disse o Senhor: estes não têm senhor, torne cada um em paz para casa. Então o rei de Israel disse a Josafá: não te disse eu que ele não profetiza de mim bem, porém mal? A Bíblia diz que quando Micaías se apresenta, eles perguntam: e aí, vamos ou não vamos? Aí Micaías, em um tom de ironia, diz: pode ir, vocês vão ser vitoriosos. E Acabe, já sabendo que estava ali no coração de Micaías, ele já sabia que na verdade ele não fazia a vontade de Deus e que Micaías estava ali sendo usado para corrigi-lo. Ele disse: até quando você vai falar de mim dessa forma? Aí Micaías se levanta com autoridade. E ele tem uma visão e ele mostra para aquele povo: eu estou vendo este povo, sabe, o povo de Israel, como ovelha sem pastor. Aleluias. Eu estou vendo um povo que vai ficar, sabe, sem direção. Porque o rei iria perecer. E aí, ele diz: eu não te falei, Josafá, que ele não fala de mim nada agradável, ele só fala mal ao meu respeito? Porque na verdade, Acabe queria ouvir bênção, assim como os outros profetas falaram: não, vai dar tudo certo, pode ir, tu vai ser vitorioso. Porque tem gente que prega assim, em vez de botar a casa em ordem, né? Aí chega assim, né? Tem umas lives assim da internet que a gente vê, quer dizer, quando não tem muito hábito de ver, mas por alto: você vai receber essa vitória hoje, você vai conquistar, você vai alcançar, Deus vai lhe dar e Deus vai fazer. E aí o povo amém, 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 mas conserto que é bom não tem. Correção dentro da palavra que é bom não tem. Muitas das vezes a pessoa totalmente desconcertada e dizendo que Deus vai abençoar, que Deus vai fazer, quando Deus quer consertar, quando Deus quer corrigir, quando Deus quer ajeitar a casa. E o profeta que quer, aleluia, receber honra de homem, fica falando essas coisas. E aqui no versículo de número 18 diz assim: disse mais, pois, ouve a palavra do Senhor. Viu o Senhor sentado no seu trono e a todo o exército celestial em pé, e a sua mão direita e a sua esquerda. E disse o Senhor, presta atenção que é Deus falando, a visão que Micaías teve. Aleluia. Quem persuadirá a Acabe, rei de Israel, e que suba e caia em Ramote de Gileade? Quem persuadirá a Acabe para que ele suba e caia? Isso foi uma visão que Micaías teve. Disse mais: um diz desta maneira e outro diz de outra. Ficaram lá resolvendo como é que ia ser o processo para derrubar Acabe. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: eu o persuadirei. E o Senhor lhe disse: com quê? Você pensa que o mundo espiritual é brincadeira? Por isso que a Bíblia diz: não deis lugar ao diabo. Porque no mundo espiritual existe uma guerra, um complô dos espíritos malignos para derrubar as nossas vidas, e é necessário que estejamos vigiando. E a Bíblia diz no versículo 21, e ele disse: eu sairei e lhe serei um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. O espírito de mentira estava na boca daqueles profetas. E disse o Senhor: tu o persuadirás e também prevalecerás. Sai e faze-o assim.
Versículo 22. Agora, pois, eis que o Senhor pôs um espírito de mentira na boca desses seus profetas, e o Senhor falou o mal ao teu respeito. A Bíblia diz que o próprio Deus se revela e diz, olha, o seguinte é esse: Acabe é prepotente, arrogante, não tem temor no coração. Sabe o que eu vou permitir? Eu vou permitir que um espírito de mentira tome posse da boca daqueles profetas e induza ele a cair, porque ele é soberbo. E a Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo. E Deus permitiu que o espírito de mentira se apossasse da boca dos 400 homens, para que pudesse induzir a Acabe descer a guerra e morrer naquela guerra, porque o nosso Deus é o Deus que faz juízo no meio do seu povo. O versículo de número 23 diz assim, ó, porque olha, quando você faz a vontade de Deus, vai levantar alguém que acha que é mais do que você para tentar lhe calar. Quando você fala o que Deus manda, vai se levantar profeta à minha boca para dizer quem mandou você falar, que Deus foi que falou com você. Cuidado, não se preocupe, você não é obrigado a ser apoiado pela maioria, não. Fica tranquilo, se Deus falou na tua boca, fala. Se Deus mandou, fala. Deixa quem quiser te acusar, deixa quem quiser dizer que você está falando o que Deus não mandou, mas se Deus mandou, fale a verdade. Não se seduza a se calar, porque o profeta A, o profeta B está falando assim, se eu falar contrário, né, eu vou ser a oposição. Versículo 23. Então Zedequias, filho de Kenana, se chegou e feriu a Micaias no queixo e disse: por que caminho passou o Espírito do Senhor para falar? Por que caminho passou de mim o Espírito do Senhor para falar a ti? Olha que ousadia, amados. A Bíblia diz que Micaias foi ferido no queixo pelo profeta lá à minha boca e disse: mas por onde foi que o Espírito do Senhor passou de mim? Porque ele quer dizer assim, o Espírito Santo usa a mim, o Espírito do Senhor usa a mim, não usa você. Aí ele passou de mim e foi falar por você, ainda o feriu, porque ele estava acusando ele de estar sendo falso profeta. O verdadeiro era ele. E o Espírito tinha passado dele para usar Micaias aonde? Isso não existia. Era inadmissível na cabeça do falso profeta. Cuidado, os falsos profetas não têm vergonha, não têm escrúpulo. Eles fazem muitas das vezes sabendo o que estão fazendo e estão induzindo as pessoas ao erro e ainda acusando aquele que fala a verdade de ser falso profeta. Mas a palavra te julga. Se tu está na palavra, né, crente? Se tu está de acordo com a palavra é o suficiente. Aleluias. Então não se preocupe se você for acusado por falar a verdade. Não se preocupe se alguém te chama de crentão, sabe? Só quer ser melhor do que os outros. E Deus não mandou falar e fica falando. E por que isso e por que aquilo. E quer ser mais crente do que todo mundo. Não se preocupa. Deus é o Deus que vela. Aleluia. Para cumprir a sua palavra. Verdade. E Ele é o Deus que zela pelo seu povo. É assim mesmo, Deus. Aleluia, Jesus. E aqui no versículo de número 24 diz assim: e disse Micaias: eis que verás naquele dia, quando andares de câmara em câmara, para te esconderes. Então disse o rei de Israel: tomai a Micaias e tornai a levá-lo a Amon, o governador da cidade, a Joás, filho do rei. E direis: assim diz o Senhor: metei este homem na casa do cárcere, sustentai-o com pão de angústia e com água de angústia, até que eu volte em paz. Porque o rei estava achando que Deus não tinha falado na boca de Micaias. E aí ele responde, Micaias, no versículo 27, disse, Micaias: se é que tornares em paz, o Senhor não tem falado por mim. Disse mais: ouve, povos todos. Ele sabia que o Deus dos céus estava usando a sua boca. Ele disse: se o Senhor voltar em paz, então o Senhor não falou na minha boca. Porque Micaias, ele sabia o Deus que ele servia e ele tinha convicção daquilo que ele estava entregando. Então só abre a tua boca quando tu tiver certeza, porque quando tu tiver certeza, tu vai poder afirmar: não, o Senhor é na minha boca. E você vai ver o que Deus vai fazer, você vai ver o que Deus vai falar, você vai ver como vai ser o manifestar de Deus. Micaias tinha convicção e ele foi preso, foi levado para o cárcere, para ser sustentado de pão e de angústia, para ser maltratado, porque ele falou a verdade. Mas ainda assim ele não se deixou seduzir pelo espírito da mentira. Ele não pensou em salvar a sua própria pele e dizer: não, vou falar aqui o que eles querem ouvir, porque eu salvo a minha pele, ele se quebra lá na frente. Não, o compromisso dele era com Deus Altíssimo. O teu compromisso é com Deus. Para de falar o que o povo quer ouvir, se compromete com a palavra, com a verdade. Não se preocupa se o Brasil todo
todo está falando que isso é certo ou se aquilo é certo. Olha para o Deus Altíssimo e ouve o que Ele está falando. É o grande eu sou que manda nessa terra. Aleluia, Jesus. Versículo 28, vamos estar encerrando daqui a pouquinho, diz assim: subiram, pois, o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, a Ramote de Gileade. E disse o rei de Israel a Josafá: disfarçando-me eu, então, entrarei na peleja. Tu, porém, veste as tuas vestiduras. Disfarçou-se, pois, o rei de Israel e entraram na peleja. A Bíblia diz que ele mandou o rei Josafá ir vestido de rei com as vestes reais, mas ele iria disfarçado. Aleluias. Mas eu quero dizer para você que ninguém se esconde da potente mão do Senhor. Pode até ter muito crente disfarçado aí nesses últimos dias, mas a capa vai cair e a mão do Deus Altíssimo vai encontrar esses. Aleluia, Jesus. Diz assim, no versículo 30. Deu ordem, porém, ao rei da Síria, aos capitães dos carros, que tinha dizendo: não pelejeis, nem contra pequeno nem grande, senão contra o rei de Israel. Sucedeu, pois, olha a ordem do rei da Síria. Hoje a peleja não vai ser contra os soldadinhos, não. Nem pequeno nem grande. Hoje a gente só quer o rei de Israel. Porque quem afronta o Deus vivo, quem mexe com o profeta de Deus, tem uma conta séria para acertar com Deus Altíssimo. A Bíblia diz que o rei da Síria falou: hoje eu não quero nem pequeno nem grande, eu só quero Acabe. Hoje eu só quero Acabe. Mas Acabe estava disfarçado. Mas não tem disfarce, porque a sentença que estava vindo sobre Acabe vinha da própria mão de Deus, porque Acabe era um homem destemido, era um homem sem temor, era um homem sem, aleluia, amor no coração e sem compromisso com Deus de Israel. Aí a Bíblia diz o seguinte, no versículo 31: sucedeu, pois, que vendo o capitão dos carros, Josafá, disseram: este é o rei de Israel, e o cercaram para pelejarem. Porém Josafá clamou e o Senhor o ajudou, e Deus os desviou dele. Você entendeu? Josafá, o rei de Judá, que tinha o temor de Deus, que era para estar lá de Judá, que não era nem para ter ido para Samaria, muito menos ter ido para a guerra, porque ele pediu resposta de Deus. Quando o profeta de Deus falou que eles iriam morrer, Josafá não deu ouvido, porque tem crente assim, que quando pede para Deus falar, mas quando Deus fala não obedece. A Bíblia diz que ele foi mesmo assim, foi com suas vestes reais. O povo da Síria já tinha determinado que iria matar o rei, aleluia, Acabe, e a Bíblia diz que quando vê Josafá com as vestes reais, deduz que Acabe. E a Bíblia diz que quando eles vão para cima de Josafá, a palavra do Senhor diz que Josafá clama ao Senhor e o Senhor o livra. Que Deus misericordioso. O nosso Deus é o Deus que dá livramento quando há arrependimento, quando há clamor, quando alguém busca, porque ele iria perecer por causa da desobediência, porque não era para ele estar nessa guerra, mas mesmo assim Deus teve misericórdia. Esse é o nosso Deus. Quando nós clamamos, quando nós se arrependemos, quando nós nos prostramos, ele é o Deus que manifesta a sua misericórdia. E eu quero profetizar nesta manhã que haja arrependimento e clamor sincero diante do grande Deus, para que a sentença que está vindo sobre esta terra não seja da forma que virá, que o nosso Deus tenha misericórdia. A Bíblia diz que ele clama a Deus e Deus livra, e aquele povo se desvia dele, aqueles soldados. Foi por pouco, mas Deus o livrou, porque Deus é assim, ele mostra quem ele é. Verdade, Jesus. E não pense que ficou assim, não. Quando chegou lá na frente, no versículo de número 19, Deus usa o profeta para corrigi-lo e dizer: por que você foi se associar com quem não era para você se associar? Por que você foi fazer aliança com quem você não deveria ter feito aliança? Por que você foi se colocar com Acabe sem eu lhe mandar? Você sabia que Acabe era um homem que não tinha temor de Deus? Porque, cuidado, Deus vai te chamar para uma reunião bem pertinho e vai falar no teu pé de ouvido: se conserta, se coloca na brecha se tu quer andar comigo. Aleluia, Jesus. Diz assim a palavra do Senhor no versículo 32. Porque sucedeu que, vendo os capitães dos carros, que não era o rei de Israel, deixaram de segui-lo. Versículo 33. Então o homem, na sua simplicidade, armou o arco e feriu o rei de Israel entre as junturas e a couraça. Então disse o carreteiro: vira a mão e tira-me.
do exército, porque estou muito ferido. E naquele dia cresceu a peleja, mas o rei de Israel susteve-se em pé no carro defronte dos sírios até a tarde e morreu ao pôr do sol. Olha como Deus é. A Bíblia diz que ele estava disfarçado no meio do exército e um homem do nada pegou uma flecha, um arco, e a Bíblia diz que ele atirou a erro. Se fosse hoje, Acabe ia morrer de bala perdida. A Bíblia diz que a flecha passou na juntura, no encontro da armadura que ele estava usando. O feriu e ele disse: me tira daqui porque eu estou ferido. E no final da tarde ele morreu. Porque o que Deus fala, Deus cumpre. Alguém estava pensando, aleluias, que ia voltar para casa, ia pegar o profeta de Deus e ia matar, ia maltratar, ia pisar em cima. E não te disse que eu voltava, mas quando Deus fala, Deus cumpre. A Bíblia diz que Acabe morreu naquela peleja, como o Senhor tinha dito. O espírito de mentira que estava na boca dos profetas levou Acabe à ruína, porque ele era soberbo, porque ele não estava disposto a ouvir a voz de Deus. Cuidado, quando você for sensível à voz de Deus, você não vai ser enganado, você não vai ser levado para a destruição, você não vai ser condenado com este mundo, porque o Espírito Santo de Deus, ele é a tua direção, ele é o teu guia, ele é o teu, aleluia, instrutor para que você possa andar conforme a vontade dele. Amados, nesta manhã eu quero dizer para você, guarda essa palavra no teu coração. Se atenta a ouvir o que Deus está falando. O meu clamor não é só para que a igreja de aliança, não é só para que eu escute o que Deus está falando. O meu clamor é para que a igreja do Brasil ouça a voz de Deus. E pare de fazer aliança com o mundo. Pare de fazer aliança com político, sabe? Não é que política não faça parte da nossa vida, faz sim. Nós sabemos que precisamos ter os governantes, mas nós sabemos que é muita corrupção, é muita sujeira, é muita imundícia. E infelizmente nos últimos dias a igreja do Senhor, de maneira geral, deixou de pregar o evangelho genuíno do arrependimento e começou a pregar partido político, começou a defender partido A, partido B, e deixou de falar que Jesus morreu e ressuscitou para nos salvar. Deixou de colocar esperança em Deus e começou a colocar esperança no homem. Eu não estou aqui para dizer que o presidente não deve ser respeitado. Eu não estou aqui para dizer que as autoridades não devem ser respeitadas. Mas eu quero dizer para você que Jesus é a autoridade suprema e a igreja tem compromisso com Ele. Verdade, Deus. A Bíblia diz que nós devemos orar pelas autoridades, respeitar porque elas são constituídas por Deus, mas a Bíblia diz que a gente não deve se aliançar com aqueles que não fazem a vontade de Deus. A Bíblia diz que a gente não deve se corromper com este mundo pecaminoso. É isso que nós estamos vendo nos últimos dias, amados. E muitas das vezes você que se coloca contra, você é criticado. Você é visto como alguém, aleluia, que não tem entendimento das coisas, porque tudo é político. Eu acho interessante quando esse povo fala: ah, porque José foi governador. José foi governador e homem de Deus. Aleluia. Verdade. A Bíblia diz que antes de José ser governador, José foi provado e deu testemunho. Sabe por que José foi preso? Porque a mulher de Potifar queria ter relacionamento com ele. Ele disse: não posso, eu tenho um compromisso com Deus, aleluia, eu não vou me deitar contigo. Foi por isso que ele foi preso. E ele permaneceu fiel na prisão. E quando ele saiu de lá, ele permaneceu fiel a Deus. Por isso que ele foi honrado. Você pensa que ele era governador para estar fazendo aliancinha fajuta com o homem? Ele tinha o temor de Deus no coração. É o que tem faltado nos últimos dias. Se tu não aguenta, não vai. Se tu vai se corromper, não vai. Se tu vai desagradar a Deus, não vai. O que me deixa entristecido nos últimos dias é a hipocrisia, amados, de muitos líderes evangélicos hoje. Aí agora vem para cá dizer: vamos fazer um jejum para Deus nos livrar dessa peste. Deus vai livrar porque Deus é Deus. Agora bota a casa em ordem. Para de usar as ovelhas. Ah não, mas os 400, pastor, então eu fico no lugar de Micaías. Já estou acostumada a ficar no lugar de Micaías, porque você fica falando, porque não, amados, precisamos ser realistas. Deus não está no meio dessa bagunça não. Deus não está no meio dessa bagunça não.
É preciso a igreja do Senhor se voltar para Deus. O nosso papel é pregar o evangelho. O papel da igreja é dizer que Jesus salva. É dizer que Jesus virá. Que Jesus vai transformar. Que Jesus vai libertar. E muitas pessoas aí fora colocando a sua esperança no governante. Porque agora o Brasil vai mudar. Porque agora esse povo vai ter o que merece. Crente deixou de pregar que Jesus salva para dizer que bateu, levou. É isso que nós estamos vendo. Eu não estou dizendo aqui que justiça não tem que ser feita. Eu não estou dizendo aqui que quem matou não vai pagar pelos seus atos. Que quem roubou, que quem estuprou não vai pagar o seu preço. Vai sim. A lei está aí. O que nós temos é uma lei defasada que precisa de uma reforma. E até hoje eu não vi ninguém falando de reformar esse código penal. Mas tudo bem. Agora, amados, eu saí da minha posição de pregadora do evangelho para ser juíza. Porque A está falando e porque B está falando. Não, meus amados. Nós somos povo de Deus. Somos sal da terra. Em nós, aleluias, as coisas têm que ser diferentes. Através de nós, a visão é outra. A visão é outra. Vamos pregar o evangelho genuíno. Vamos dizer que Jesus morreu, ressuscitou para salvar o seu povo, para salvar aquele que nele crê. Quero dizer para você nesta manhã, não ouça o que os homens estão falando, se não for de acordo com a vontade do Senhor. Para de dar ouvido aos 400 profetas que são comprados para falar o que eles querem, que os outros querem ouvir. Ouve a voz de Deus aqui, ó. É a melhor coisa, é a palavra. Porque eu estou vendo gente ouvindo profecia daqui, profecia dali. É tanto revelamento, é tanta coisa, cada um diz uma coisa. E outra, quando a profecia é do bem, eu recebo. Quando não, o povo repreende na hora. Sai para lá com tua palavra de maldição e eu fico só observando. Se fosse que de bênção era de Deus, mas como é correção, não é de Deus não. É assim que nós estamos vivendo. Uma igreja um pouquinho parecida com o rei Acabe. Só quero ouvir o que eu quero. Se o profeta falar o que eu não quero ouvir, já foi. Não quero mais conversa com esse profeta. Manda prender esse profeta. Manda matar esse profeta. Maltrata esse profeta. Eu quero dizer para você, o nosso compromisso é com Deus. O nosso compromisso é com o Pai. Guarda essa palavra nessa manhã. Deixa o Espírito Santo falar contigo. Eu vou dar aqui um intervalo. Você pode ficar aí na sua casa no mesmo propósito, orando, adorando ao Senhor, meditando na palavra. 11h30 nós vamos estar retornando aqui para concluirmos esse período de busca na presença do Senhor. Deixa o Espírito Santo de Deus falar contigo, em nome de Jesus. Deus abençoe vocês, amados. Guarda essa palavra no seu coração. Quero dizer para você que é com muito temor que eu estou entregando essa palavra hoje. Eu orei a Deus, eu pedi resposta. Eu falei, Deus, eu não quero entregar essa palavra porque vai ficar parecendo que eu estou do lado do contra, mas é o que o Espírito Santo de Deus está falando com a igreja hoje. Guarda no teu coração e pede a Ele para falar mais forte contigo, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Até daqui a pouco. Deus abençoe.